Hoje eu amanheci pensando na seguinte possibilidade: e se não houver amanhã? Já parou para pensar nisso? A gente levanta e faz planos, né? Exemplo, amanhã, segunda-feira. O que você vai fazer amanhã? Você já tem um plano pré-programado. Não, amanhã eu vou acordar, 8 horas eu vou lá, vou abrir a loja, vou para o meu trabalho, eu tenho que bater cartão, eu vou viajar, porque terça-feira é feriado. Você já tem o seu plano pré-programado. Mas, então, e se não houvesse amanhã? A Bíblia conta a história de um homem que passou por essa situação. Exemplo, nós encontramos lá em Lucas capítulo 16, versículo 23. Eu vou ler apenas esse versículo, depois a gente vai caminhar um pouquinho mais no texto. Lucas 16, 23 diz assim: no inferno, esperar vocês abrirem aí, quem estiver anotando, Lucas 16, 23. Diz assim: no inferno, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Jesus Cristo conta a história de um homem que se planejou bastante, mas que se esqueceu do se. E se não houver amanhã? Tem um cantor, que é da minha época aí do Good Times, né? Dos bons momentos musicais, que falou isso em forma de música. Alguém se lembra dele? Legião Urbana? Quem era o cantor principal? Renato Russo. Ele diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Ah, que bom seria se a gente colocasse isso em prática. Que bom seria se a gente amasse as pessoas como se não houvesse o amanhã. Que bom seria se a gente pudesse levantar, Rodrigo, pela manhã, cada marido, e olhar para sua esposa como se fosse o último dia, olhando para ela. Como seria bom se a gente pudesse acordar pela manhã e abraçar os nossos filhos como se fosse o último dia, ao lado deles. Eu tenho certeza que, se você soubesse que hoje seria o seu último dia, seu comportamento seria totalmente diferente. A Bíblia conta a história, esse texto que nós lemos, Jesus narra a história de um homem que era trabalhador demais. Está errado isso? Claro que não. Temos que trabalhar. Era um homem que se planejou financeiramente. Está errado? Claro que não, a gente precisa se planejar financeiramente. Mas, o que está errado então na história desse homem? Está errado as prioridades. Ou estão erradas as prioridades. A história desse homem é tão irrelevante na ótica de Cristo, que nem sequer o nome dele Jesus fala. Fala que era um homem rico, insignificantemente rico. O que é a riqueza de um homem? O dinheiro que ele tem? O que é a riqueza de um homem? O carro que ele dirige? A casa que ele mora? Você que é homem tem duas riquezas principais na sua vida, Monteiro. Primeiro, a sua vida, preciosa. Segundo, a sua família. Você pode não ter nada, mas se você tem uma família estruturada, se você tem uma família que caminha junto, você vai longe. Esse homem, ele trabalhou a vida inteira, ele juntou muito dinheiro, ele levantou muitos recursos, e Jesus Cristo disse que chegou um determinado momento que ele falou: agora sim, agora eu tenho dinheiro pra caramba, agora eu tenho muitos alimentos, muitos cereais nos meus silos, destruiu os silos velhos, fez silos novos, juntou riqueza ali para muito tempo, para a sua terceira e quarta geração. Então ele deitou assim, depois de um café da tarde, e falou para si mesmo: agora minha alma, come, bebe, regala-te. Tens bens para muitos anos. E Deus disse assim: louco, hoje é o seu último dia. Último dia. É engraçado essa música do Renato Russo que eu citei, porque a minha geração é uma geração, eu diria assim, nós vivemos, com todo respeito a você que é jovem, vivemos o melhor momento musical da história, brasileiro e mundial, né? Não dá para se comparar Tina Turner, Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson,
Marisa Monte, Kid de Abelha, Hit, Menina Veneno. Quem aí lembra da Menina Veneno? Minha irmã adorava essa música. Menina Veneno, né? Um período em que a música ela era feita para expressar um sentimento, não apenas para vender. Era um período em que a música ela simbolizava algo. E não sei por que cargas d'água, mas essa música do Renato Russo tem como título Pais e Filhos. E ele fala sobre isso na música. Ele fala, olha, que bom se a gente amasse uns aos outros como se hoje fosse o último dia. Realmente não existiria aquelas ameaças entre Coreia do Norte e entre Estados Unidos. Realmente a gente pouco se importaria que time é melhor, se é o Corinthians, se é o São Paulo, se é o Palmeiras. A gente pouco daria importância para o dinheiro que a gente tem, porque afinal de contas é o nosso último dia. O que nós vamos fazer com o dinheiro que nós temos? Nada. Vai ficar por aí. E aí Jesus Cristo nos dá tremendas lições sobre isso, e eu quero falar sobre isso com você hoje, baseado na história desse homem. Como se não houvesse amanhã. E eu quero te dar 3 conselhos. E veja bem, não é o que eu desejo. Não é o que eu desejo. Mas, Johnny, pode ser o nosso último dia. Não é o que eu desejo para você, mas pode ser. A gente se planeja sempre para a vida, a gente nunca se planeja para aquilo que a gente vai perder. Uma das maiores demonstrações de afeto, declarações de amor, lágrimas incontidas e sacrifícios gigantescos que eu já vi acontecer dentro de uma família. Não foi no aniversário, não foi na festa, não foi na confraternização, mas foi no velório. A gente passa o ano inteiro achando difícil dirigir 1.200 quilômetros para visitar um familiar. Mas no dia do velório a gente viaja até 2.000 para ir visitar aquele que morreu. Não é assim? Mas não deveria ser assim. Não precisa ser assim. Como se não houvesse amanhã, meu conselho para você é: ame o seu semelhante. Versículo 19 ao 21, olha o que Jesus Cristo diz. De Lucas 16. Ora, havia um homem rico que vestia de púrpura, de linho finíssimo, todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado, um mendigo chamado Lázaro, coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe a úlcera. Ame o seu semelhante, como se hoje fosse o último dia. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas, elas estão se tornando ensimesmadas na sociedade como reflexo de um relacionamento ensimesmado dentro da própria casa. Na sua casa é assim: olha, isso é meu, isso é seu. Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. O programa é meu. O carro é meu. Você pronuncia muito esses pronomes pessoais possessivos na sua casa? As famílias estão vivendo isso. E o reflexo disso vai para a sociedade, onde a gente não se importa mais com a dor do nosso semelhante. Onde a gente está pouco se lixando se a pessoa que está morando do lado da nossa casa está passando fome ou não. O importante é nós comermos. Onde a gente não se importa mais se o nosso vizinho, o nosso semelhante, a pessoa que está à nossa volta, está sofrendo ou não. O que importa é estar bem. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas, elas só olham para si mesmas, elas não olham mais à sua volta, onde o termo próximo caiu em desuso. A gente não olha mais para fora da nossa janela. Fala a verdade, quando você para o carro
ali no semáforo da capital, onde você está viajando, e vem um mendigo, você é capaz de pelo menos abrir a janela para dizer, olha, muito obrigado, eu não vou te dar nada? Ou não, você sequer abre a janela, só faz assim com o dedo. E a gente se esquece que ali por trás de uma pessoa que está esmolando, existe um ser humano que tem uma história. Na verdade, eu recomendaria a você, para que você tenha um choque de realidade, que você parasse algum dia, quando você estiver viajando na rodovia e passe por um andarilho, pare o carro um pouquinho, tira uns 10 minutos de prosa com aquela pessoa ali, começa a ouvir a história dele. Eu já ouvi história de homens que são formados, técnico em enfermagem, engenheiro, mas cada um tem uma história. Falou, mas por que você virou andarilho? Um deles falou, a mulher me traiu, eu desiludi, e aí perdi o encanto. Esse era técnico em enfermagem. Ele falou, não, eu não quero mais nada com a vida, então a vida dele... Eu falei, de onde você está vindo? Ele falou, estou vindo aqui. Eu falei, para onde você está vindo? Ele falou, eu vou para lá. Ele não tem um ponto de partida e nem sabe onde vai chegar. É uma pessoa que a história dele é uma reticências. E a gente simplesmente passa por essas pessoas porque a gente está perdendo o senso do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? A gente não se preocupa mais. E é por isso que Jesus Cristo disse que no fim dos tempos, uma das maneiras da gente descobrir que estaria acabando o mundo, ele diz, o amor vai se esfriar de quase todos. É por isso que as pessoas elas se tornam mentirosas, porque a mentira, ela tenta contra o nosso semelhante. Então, se você mente sobre uma pessoa, você está atacando aquela pessoa. É por isso que as pessoas hoje, elas difamam o seu semelhante, porque não tem amor próprio e, como consequência, se tornam individualistas. O que importa é eu estar bem, por mais que para eu estar bem, eu precise falar mal do meu semelhante. Jesus Cristo ele diz assim, olha, esse homem, ele só se importava com o que ele comia, porque a Bíblia diz que ele se regalava esplendidamente. Esplendidamente. Mas ao lado, na porta dele, estava quem? Um homem desejando comer as migalhas que caíam da mesa dele. Aquele mendigo, ou Lázaro, engraçado que nessa passagem esse homem tem nome. Lázaro, ele desejava comer apenas as migalhas, ele não queria comer o prato principal. Ele não queria sentar-se à mesa. Ele não queria desfrutar do banquete. Ele não queria saber o que teríamos para a sobremesa. Ele não queria saber qual a bebida seria servida. Ele queria apenas as migalhas que caíam da mesa. E nem com isso aquele cidadão se importava, porque ele era uma pessoa em si mesmada. O que importava era o que ele comia. É interessante, né, quando a gente deixa de olhar para o nosso semelhante, a gente passa a acreditar então que tudo que Deus nos dá é para o nosso próprio prazer, é para a nossa autossatisfação. É por isso que a teologia da prosperidade ganhou tanta fama na década de 70 para cá, porque a teologia da prosperidade ela trabalha muito o que você quer, o que você vai ganhar, o que você vai possuir, o que você vai prosperar. Mas a teologia da prosperidade não ensina os cristãos a partilharem, a dividirem, a compartilharem. De repente, a teologia da prosperidade não ensina você a sair depois de um culto religioso, ir para uma pizzaria e chamar uma pessoa que está lá do lado de fora, esperando um pedaço de pizza sair jogado no lixo, você chamar ele e falar, senta-se aqui, senta aqui na mesa, vamos comer. Sabe por quê? Porque isso é premissa cristã. Mais bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Ou seja, mais feliz você será dando do que recebendo. Faça isso essa semana. Separa um tempinho, encontra alguém, vai lá e abençoa a vida de alguém. Sei lá, com uma comida, um dia que você for lá no restaurante comprar um marmitex, não pega 2, você come 2, pega 3. Leva e dá para alguém. Dá um batom da Mary Kay para alguém. Faça uma, assim. Domingo que vem você me diga, qual que foi a sua experiência? Você vai ver que alegria que vai ser. Jesus Cristo, ele nos ensina a amar o nosso semelhante, ou seja, se você amar o seu semelhante como se hoje fosse o seu último dia, você amaria com intensidade. Em Lucas 10, 27,
Jesus diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Essa é a premissa cristã de relacionamento com o meu próximo. Quem é o meu próximo? Olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha para frente, olha para trás. Quem é o seu próximo? Se você acordar amanhã falando assim: Deus, me mostra o meu próximo, Ele vai te mostrar um monte. Se hoje fosse o último dia, se você decidir viver como se não houvesse amanhã, em segundo lugar, eu diria para você: ame a Deus com intensidade. Lucas, o texto que nós lemos, do versículo 22 ao 26, diz assim: esse homem veio a morrer, esse rico, mas morreu também o mendigo, que foi levado para o seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. No inferno, o rico ergueu os olhos e olhou em tormentos, e viu de longe a Deus e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe a água, a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Deus, porém, disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os seus bens, e Lázaro de igual forma os males. Agora, porém, ele está consolado e você em tormentos. Além disso, há um grande abismo entre nós e vocês, de forma que os que quiserem passar daqui para aí não podem, e os que estão daí não podem passar para cá. Esse homem foi um homem que viveu intensamente para ganhar dinheiro, para fazer fortuna, para construir história, para deixar um legado para sua família, para que todos o conhecessem como um grande empresário, só não se preparou para a morte. E aí, o que aconteceu? Ele morreu. Só que ele morreu sem Deus. Querido, você pode até escolher viver sem Deus, mas não queira morrer sem Deus. Não queira morrer sem Deus. Ele morreu, fechou os olhos e abriu no inferno, em tormentos. E no inferno, em tormentos, eu tenho uma mensagem que eu falo sobre essa mesma passagem lá no meu canal no YouTube, depois procura lá que você vai encontrar. Em tormentos, ele se lembra de quem? De Deus. Oh Deus, sabe aquele amigo que só te procura na hora da dificuldade? Você tem gente que se relaciona assim? A hora que está tudo bem, você não existe. A hora que você está passando dificuldade, aí ele te procura. A hora que você está passando dificuldade, aí que ele some de vez. No inferno, em tormentos, ele fala: oh Deus, que legal, estão te vendo. Deus fala: eu também estou te vendo. Senhor, mas está sofrendo demais aqui. Deus falou: é o caminho que você escolheu. Porque o resultado de uma vida aqui nesse mundo sem Deus é uma vida eterna sem Deus. O que você planta aqui na vida espiritual, você vai colher espiritualmente. O texto é claro em dizer que ele não estava dormindo, que ele não deixou de existir, que ele não estava viajando pelo universo sideral em espírito. O texto é claro em dizer que ele estava em tormentos. A vida inteira ele viveu sem Deus. Deus é eu sou pecador, eu sou falho, eu sou miserável. Mas Deus agiu com esse rico mais ou menos igual eu agia com os meus alunos na Universidade do Cuiabá, o campo de Rondonópolis. Eu dava aula e os alunos de quinto ano eram os piores. Porque aluno de quinto ano da faculdade, eles já sei tudo, já terminei o curso, estou aqui só para pagar matéria, né? E aí tinha aqueles alunos que, lá do fundão, né? O pessoal do fundão, conversa, WhatsApp, Facebook, e eu dava aula. Dava minha aula. E a minha prova sempre, eu gostei de prova de múltipla escolha. Então, uma pergunta, 4 opções de escolha. Uma é certa, 3 são erradas. Simples, fácil para fazer. E na hora que eu ia andando assim, na hora da prova, né? Olhava assim, aquele aluno estudioso, aquele que se preparava, aquele que prestava atenção na aula, eu olhava assim para a prova, via que ele marcava errado, eu falava: você tem certeza? E não pagava nada. É? E aí chegava naqueles no fundão, professor. Eu falei: não sei. Faço ideia. Nem sei como é que esse negócio foi parar aí. Mas não conversou a aula toda? Semestre inteiro não ficou enrolando, enchendo linguiça? Agora, se vira. Agora, se é um aluno que dedicou, um aluno que se preparou, se é um aluno dedicado, poxa vida, não é uma prova que vai medir conhecimento? Não é uma prova que vai medir conhecimento. Então dá uma ajudazinha ali para ele. Ele merece.
Né? O rico fala assim, Deus, está doendo. Deus falou, o problema é seu. Você escolheu esse caminho. Você achou que o seu dinheiro ia livrar sua alma do inferno? Não. Você achou que o seu dinheiro ia te fazer eterno na terra? Não. Você achou que o seu dinheiro ia negociar com Deus? Deus, é o seguinte, eu estou aqui em tormento, mas lá no Banco do Brasil, eu tenho uma conta, conversa com o Carlinhos lá, Deus. Fala com ele lá e faz uma transferência. Na hora eu pego o meu celular aqui, agora você faz transferência para o celular, né? O Carlinhos me ensinou. Diz ele que eu era o Neandertal. Aí falou aquele lá, ó. Ele falou, pastor, o senhor é um Neandertal. Agora que ele me ensinou uns negocinhos, ele falou assim, não, agora o senhor já está na idade da pedra. Você consegue mexer no trem no celular. Que legal. Deus, vai lá, Deus, eu vou conectar aqui no inferno, pega o Wi-Fi aqui do Satanás e pá, né? Inferno 1234, Lúcifer, e transfiro Deus. Não, agora, eternamente, essa vai ser a sua vida, porque essa foi a sua escolha. Não muda mais. E aí, queridos, quando você ama tudo que tem nesse mundo e esquece ou deixa de amar intensamente aquele que fez todas as coisas, então o destino é inferno. Se hoje fosse o seu último dia, eu tenho certeza que um dos lugares que você iria seria para a igreja. Joelho no chão, louvor, ia cantar, ia prestar atenção no sermão como nunca pregou, você ia até pregar ele integralmente no final. E Deus é tão, o senso de humor de Deus é tão maravilhoso, que a única coisa que Ele não deixa você saber é a hora. Você só sabe que ela vai chegar. A gente só tem uma certeza depois que nasce. Qual que é? Vamos morrer. Quando? Não sei. Onde? Não sei. De que forma? Não sei. Agora, um pouco antes de vir para cá, eu vi uma notícia, Primavera do Leste, caiu um avião lá, um monomotor, né? Morreu passageiro e piloto. Eu tenho certeza que quando o piloto fez o plano de voo, ele não imaginava que ele ia morrer naquele dia, hoje, dia 29 de abril de 2018. E o carona que pegou carona com ele, ou o passageiro que estava junto com ele, não imaginou que seria uma viagem fatal. Mas foi. Querido, eu não sei quanto tempo de vida você tem, mas ame a Deus intensamente, como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã, ame a sua família. Eu gosto de falar de família, hein? Sabe por quê? Se tem lugar que a gente é mais mal educado é em casa. Quer ver uma coisa? Vou contar o segredo aqui de vocês. Falta de educação. Aquela falta de educação que todo mundo conhece. Você faz perto dos outros? Não. Mas em casa? Você arrota perto de gente de casa. Mas e lá no restaurante? Não, falta de educação. Você não pode. CH4. O que é CH4? Gás metano. Precisa falar, né? Público é falta de educação em casa. Não, em casa liberado. Você está assistindo televisão ali, o filme, né? Os Vingadores, né? Os Vingadores. Na hora que os Vingadores vão vingar, você tira todo mundo da sala. Em casa pode. No meio dos outros, não, falta de educação. Quando você vai pedir alguma coisa com os outros, você fala, por favor. Em casa, pega aquele trem lá para mim, já mandei. Quando alguém que não é da sua casa traz alguma coisa para você, o que é que você fala? Muito obrigado. Em casa, não fez mais do que a obrigação. É mais ou menos assim. Não é assim? Mais ou menos assim. Por que a gente sempre sacrifica as pessoas mais importantes para nós? Que é a nossa família. Sabe por que eu gosto de falar de família? Das poucas coisas que o dinheiro não compra. Você não pagou nada por ela. Deus colocou essa coisa linda na vida de vocês.
Salmo 139:16. A Bíblia diz que o filho é herança do Senhor. E é interessante como a gente, assim, está coisificando a nossa família. Por que eu digo coisificando a nossa família? Quebrou o liquidificador. Joga fora. Vamos comprar outro. Já estava velho mesmo. Quebrou o celular. Conserto é caro, né? Verdade. Mas as coisas a gente vai jogando fora, a gente vai trocando. Ficou velho, troca. Antigamente remendava roupa. Alguém remenda roupa hoje, não, Maria? É sério? É mesmo? Meu Deus do céu. É, meu Deus do céu. Então tá bom. Mas a minoria remenda, a maioria não remenda. Vamos trocar a calça. Rasgou. Não posso falar também porque agora é moda, rasgado. Ei, meu Deus. Vou ter que usar outro exemplo. A gente está coisificando pessoas. Ah, não tá dando problema demais, então separa, vou arrumar outra. Ah, meu filho está dando trabalho demais. Coloca no inglês, depois no francês, depois no espanhol. Aí depois vai para natação, aí tem a escola à tarde, depois vai para o violino. E aí ainda coloca para fazer ginástica 9 horas da noite, que aí chega em casa cansado, cai na cama e dorme. Não atrapalha a gente. A gente está coisificando as pessoas da nossa casa. Uma prova disso, da coisificação de pessoas na nossa geração, é isso aí, nas pessoas filmando. O cara bateu o caminhão, está lá com o caminhão, o pessoal saqueando a carga e o outro até filmando ainda, o motorista morto lá no caminhão e saqueando a carga. O outro tirando a fotografia do corpo, pegando fogo lá porque o avião caiu. E ainda posta, para os outros verem. A gente está coisificando a família. O casal fica 3, 4, 5 dias sem se conversar, sem se falar, sem conversar. Filho, não respeita mais os pais, o pai não ama mais o filho. Não diz que ama. Não para dar um beijo, para dar um abraço, igual eu mandei na mensagem hoje do bom dia, para dar um cheiro no pescoço do filho, da filha. E olha que sabe por que eu falo muito sobre isso? Porque eu cresci naquele regime sargentão. Pai não pode falar que ama o filho, pai não pode ficar abraçando o filho, pai não pode ficar cheirando o filho. Meu pai começou a fazer isso comigo depois de velho. Hoje eu chego lá um meloso, ele me abraça, ele beija, sabe? A gente senta do lado do outro, a gente joga a conversa fora, mas quando eu era mais novo, não. E olha que eu morei na roça com meu pai 2 anos, só eu e ele. Minha mãe e minhas irmãs na cidade. Ame a sua família como se fosse o último dia. Chega em casa hoje, peça perdão. Chega em casa hoje, declare amor. Chega em casa hoje, abrace. Sabe por quê? Família igual a sua você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo. Porque a família é um presente de Deus, é um projeto de Deus. Ame intensamente a família, como se hoje fosse o último dia. Chega em casa, marido, vocês estão aí, marido? Estão vivos? Chega em casa, dá aquele agarro na esposa, mas massa mesmo. Esposa, se você está aqui, o seu marido não veio e fala assim, o pastor falou que é para você pegar eu, agarrar eu sim, amassar eu todinho. Queridos, a gente ri, mas às vezes a gente perde muito tempo. A gente perde a possibilidade de estar amando intensamente a nossa família e às vezes, esse pode ser o último dia. Eu tenho uma tristeza tão grande no coração, para encerrar agora. Meu avô Evandro. Quem é que me conhece de antigamente já ouviu essa história? Meu avô Evandro é a 3ª geração do meu tataravô, Pietro Pividori. Não, ele é filho de Pietro Pividori, meu bisavô, meu avô. E meu avô muito sisudo. Tem uma foto que eu coloquei eu do lado dele no Facebook. Eu, quando estou com barba assim, ainda fico mais parecido. Ele usava um bigodão. Aquele italiano que você quase não via rir. E eu todo ano eu ia passar férias na casa do vô.
O vô tinha um carinho comigo assim, porque dentre os filhos e todos os netos, eu era o que mais parecia com ele. Depois entra, vasculha meu Facebook lá, que você vai achar essa foto. E o vô, um dia, o último dia que eu estive lá, na casa dele, antes da gente ir para o campo missionário, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, e eu lembro que eu cheguei assim no alpendre, sabe o que é alpendre? Uma varandinha que tem na casa, que é a casa da roça assim, em cima de uma laje e as montanhas assim. Aí eu vi da sala assim, eu vi que ele estava lá, vi a cabecinha dele, cheguei, eu olhei para ele assim, eu olhei que ele estava olhando lá, sentei do lado dele, olhei para ele de novo, olhei lá e fiquei ali. Dava um medo de conversar com o outro, não sabia o que ia acontecer. Aí ele, olhando assim para fora, ele falou assim, meu filho, ele fala, vô, você já viu o cavalo do rabo para frente? Aí eu olhei para ele assim, falei, do rabo para frente, vô? Ele é. Eu falei, não, vô, nunca vi. Ele falou, aqui tem muito. Eu falei, sério, vô? Ele é. Eu falei, eu queria ver. Foi, olha lá. Lá embaixo tinha um cavalo lá pastando. Tá vendo? Eu falei, tô. Do rabo para frente. Aí eu fiquei assim meio pasmo, olhei para ele, ele... Última lembrança que eu tenho do meu avô. Fui para o campo missionário, tem um ano depois. Você não vai lá na fazenda visitar o vô? Eu falei, não, mãe, eu vou outro dia. Esse dia não chegou. Fiquei sabendo 3 meses depois que ele tinha morrido, que a gente estava no campo missionário, não tinha telefone nem nada. 2011 foi o dia que eu... Depois foi 93. 2011 foi que eu tomei coragem de ir lá na fazenda dele de novo. Ficamos lá uma semana. E aí na volta passamos numa cidade chamada, um vilarejo, onde ele está sepultado, Ariranha. Parei na porta do cemitério. Não tive coragem de descer. Querido, você não sabe o que vai ser amanhã. Então, ame a sua família com intensidade. Feche os seus olhos.